No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a publicação do Manifesto Ágil e nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos que isso causou a partir do momento dessa publicação. Então a gente viu um pouquinho antes que lá nos anos 90 a gente ainda estava tentando fazer com que a forma tradicional trabalhasse, funcionasse. Então a gente estava tentando focar demais em planos e a partir do momento que a gente publicou o Manifesto Ágil em 2001, muita coisa passou a mudar. O que aconteceu foi que a partir dos anos 2000 a gente entrou na primeira década da agilidade, porque a partir desse momento a gente passou a ter um nome. O que antes a gente chamava de práticas leves, a partir de agora a gente passou a chamar de práticas ágeis. E a gente entrou nessa primeira década, que é a década da agilidade de times, que basicamente o que a gente fazia era que a gente organizava os times das empresas de uma forma que cada uma sentasse num cantinho da sala e a gente aplicasse essas práticas nos times de uma forma um pouco separada. E para isso a gente foi buscar frameworks. Frameworks aqui significam modelos. Modelos de trabalho que nos ajudam a entender quais são as melhores formas, quais são as práticas que a gente deveria de fato aplicar em cada um dos times. Então a gente foi buscar no mercado quais são os melhores frameworks, quais são os melhores modelos para aprender qual a forma certa e começar a aplicar isso nos times. Então essa primeira década, os anos 2000, ficou conhecida como a agilidade de times. Aí a gente entra na segunda década da agilidade, que são os anos 2010, que foi a época da agilidade em escala. O que significa a gente escalar a agilidade? Significa a gente entender que os times separados, no fundo, eles têm uma limitação. E a gente estava sentindo falta de começar a juntar cada vez mais os times para eles trabalharem juntos em torno de um grande produto, em torno de um grande projeto. Então, escalar significa a gente juntar cada vez mais os times para eles trabalharem de uma forma sincronizada. E para isso funcionar, a gente foi buscar também mais frameworks, mais modelos para a gente aprender a fazer e aplicar isso nos times para fazer com que tudo isso passasse a funcionar. Então essa segunda década da agilidade também foi muito focada em frameworks, também foi muito focada em modelos. E tudo isso fez sentido durante bastante tempo. Até a gente chegar agora na terceira década da agilidade, que são os anos 2020. E aqui tem uma opinião pessoal minha, tem um pouquinho de autoralidade aqui, que eu acredito muito que essa terceira década, esses anos 20 agora, é a década em que a gente precisa voltar à emergência lá do começo. Emergência aqui no sentido de emergir novas ideias, de criar cada vez mais ideias baseadas em contexto, não propriamente baseadas em modelo. Os modelos nos ajudam e nos inspiram, são bem bacanas, mas na prática a ideia seria muito mais a gente olhar para cada contexto, porque cada contexto é muito diferente uns dos outros, a gente olhar para cada contexto e criar novas formas de trabalho que façam sentido para cada time, para cada contexto, não propriamente fazer com que cada time faça da mesma forma todos eles juntos. A gente acaba criando muito mais, inventando novas formas de trabalho que tem muito mais a ver com o contexto. Nos próximos slides eu vou comentar um pouquinho mais como que a gente faz isso na prática. Até lá!